Corinthians também a gente teve agora a saída do Cássio, né? Ele ainda não manifestou, mas a gente Já acertou. é Cruzeiro? Foi apresentado hoje. E eu acho interessante, pensando em carreira, né? O Cássio, sem dúvida, é ídolo no Corinthians. Muita gente ficou assim, não deveria sair e tudo mais. Gente, carreira, cada um sabe da tua, né? Tem gente que ficou assim, não, mas ele poderia ficar lá, achado um cargo dentro do Corinthians, né? Como muitos goleiros ou outros ex-jogadores fazem, né? Se aposenta pelo clube e arruma outras funções dentro. Fala, pô, mas o cara tem vontade de jogar bola, né? O pessoal parece que quer aposentar, né? E goleiro tem uma vida mais longeva no futebol, né? Do que os outros jogadores de linha ali. Ele consegue dar uma esticada. Eu, como São Paulino, sei bem disso. Muitas vezes eu falo, porra, Rogério, vai tocar guitarra, vai fazer outra coisa ali, mas esticou bem. Qual que é a tua avaliação? Você acha que ele tem que perseguir mesmo, continuar a carreira, ou ele perdeu uma chance de ficar dentro do clube? Não, eu acho que o que acontece é que o Corinthians foi um período muito vencedor com o Cássio, e quando você passa um ídolo que passa muito tempo num clube, em períodos vencedores, quando fica só ele para segurar a barra sozinho, e as coisas começam a dar errado, as pessoas olham para ele como se ele fosse responsável. E não é responsável pelo sucesso anterior. Ele passa a ser o responsável por evitar o fracasso atual. Então, por exemplo, vou pegar o gol do Argentino Júnior, que foi um gol que muita gente culpou o Cássio. Pô, a bola sai lá do campo de defesa, ninguém marca. Passa debaixo do pé do Félix Torres. Foi horrível, aí o cara chega na cara do Cássio, bate, ele até falhou, a bola passa por baixo do corpo dele, era uma bola defensável. Mas todo mundo errou naquele gol. Você fala assim, porra, Cássio. Não é o Cássio. Exato. O Corinthians elegeu o Cacareco. Sabe o que é o Cacareco? O Cacareco era um rinoceronte fêmea que habitava o zoológico do Rio de Janeiro em 1959 e que foi transferido para São Paulo. Numa época em que tinha eleição, no ano em que tinha eleição para vereador, e a eleição para vereador era na cédula. Então você pegava a caneta que está na tua mão ali, escrevia nessa página em branco aqui, que era a cédula, escrevia Cacareco. E o Cacareco recebeu 40 mil votos e foi eleito vereador em São Paulo. O que o Corinthians fez... É o Macaco Simão lá do Rio, né? Que tinha o Macaco Simão do Rio. O que aconteceu no Corinthians foi o Corinthians elegeu o candidato só pelo protesto. E o Corinthians tem hoje um time que é um arremedo de Corinthians. O Corinthians de hoje não é o Corinthians, não parece com o Corinthians, não tem cara de Corinthians, não tem jeito de Corinthians, não compete como o Corinthians. E você quer que o Cássio seja o redentor de tudo. Então, quando o Cássio foi para o banco de reservas, e o Cássio falou bem, ele não está indo embora para o Cruzeiro porque ele está no banco de reservas. Ele está indo embora para o Cruzeiro porque ele percebeu que acabou o ciclo. Se ele ficasse ali, ele ia ser apontado como o grande culpado de uma crise que ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é ele vai jogar bem no Cruzeiro? Não sei. Ele pode chegar aos 36 anos à conclusão de que ele não consegue jogar no nível que jogou. Mas a culpa da crise do Corinthians não é do Cássio. E isso precisa ter... Mas eu senti que teve uma força-tarefa da mídia junto com o clube aí para manter ele como ídolo e sair bem pro Cruzeiro. Mas ele é ídolo demais lá, né? Não tem como. Mas eu acho interessante a pressão no Cássio e não no Fagner, que também tá lá há um tempão, né? Sim. Não é interessante? É porque ele... O Fagner não é do tamanho do Cássio. Não tem a liderança, né? Talvez, né? Não tem o impacto. Você não olha para o Fagner como o cara que salvou o Corinthians. O Fagner foi de seleção. Sim, mas quem ganhou o título mundial pro Corinthians Exato, foi o Guerreiro que fez o gol, foi o Cássio que defendeu a bola do Moses. Foi o Cássio que defendeu a bola do Diego Souza. É que, por exemplo, quando na vitória ou na derrota, eu sempre vi o Cássio indo lá, por exemplo, nos jornalistas, falando e tudo mais. Ele sempre teve uma postura mais de liderança. Talvez o Fagner não tenha esse Eu acho ponto, que o Fagner não tem a capacidade, não teve nesse período todo, ele sempre foi muito importante. Mas o Fagner não foi campeão do mundo. O campeão do mundo como lateral era o Alessandro. É verdade. Depois, assim, o Fagner nunca foi o cara que fez o gol do título, que salvou a bola fatal. O Cássio não. O Cássio tem momentos muito marcantes nos títulos do Corinthians. É o goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians. Eu não acho o Cássio o melhor goleiro do Corinthians. Para mim, o melhor goleiro do Corinthians da história do Corinthians é o Dida. Do ponto de vista técnico, o Dida é mais... E o Dida foi campeão do mundo. Sim, o Dida foi campeão do mundo. E o Dida foi campeão do mundo também.
Mas o Cássio é o goleiro que mais defendeu o pênalti na história do Corinthians. É um goleiro que foi titular do Corinthians por 12 anos. O Ronaldo não foi, o Gilmar Santos Neves não foi. É o goleiro que mais jogos disputou com a camisa do Corinthians. Só o Vladimir disputou mais jogos do que ele. É o goleiro que defendeu a bola do Diego Souza. É o goleiro que defendeu a bola do Moses. Ele é o maior ídolo de todos os tempos, será? Não, isso eu não acho. Cara, eu acho muito... Eu acho que a gente dizia isso muito do Marcelinho. A gente dizia muito isso do Marcelinho, porque o Marcelinho é o jogador que mais ganhou títulos. E eu também acho, cara, eu acho que o time que tem Rivelino, que tem Luizinho Pequeno Polegar, que tem Sócrates. O Rivelino eu acho demais. É verdade. Mas, pô, o Cassião é bom. Será que a única coisa boa que aconteceu nos últimos tempos aqui, porque assim, como São Paulino, óbvio que eu quero ver o Corinthians perdendo, mas dentro de campo, não fora de campo. Eu acho muito estranho isso, porque eu acho que o futebol perde com escândalo de corrupção. Cara, o que a gente tem, olhar o futebol, a gente tá falando de finanças, o que precisa acontecer é que o futebol precisa ser observado como setor da economia. Que foi o que aconteceu na Espanha, que foi o que aconteceu na Inglaterra. O futebol precisa gerar emprego e pagar imposto, gerar riqueza. O futebol é um setor da economia, assim como a indústria automobilística é. Em 2019, o Flamengo jogou a semifinal da Libertadores no Maracanã contra o Grêmio para 70 mil pessoas, das quais 20% tinham vindo de fora da cidade do Rio de Janeiro. 20% eram turistas. Quer dizer, 19 mil pessoas de 70, um pouco menos, 15 mil pessoas de 70, 20% eram turistas. Você imagina que isso movimenta a economia do Rio de Janeiro? Você imagina que isso é companhia aérea, é Uber, é táxi, é hotel, é quiosque na praia, é restaurante, é bar, é o cara que vende cachorro-quente dentro do estádio. Que vende bandeirinha na frente. Que vende bandeirinha na frente. Então, assim, cara, isso é muito importante. Então, por isso que o Brasil precisa cuidar disso. As pessoas dizem assim, o Brasil não é o país do futebol. Eu acho que o Brasil não é o país do futebol dentro do estádio. A Inglaterra hoje é mais, a Alemanha hoje é mais. O Brasil é o país do futebol jogado. No Brasil você joga futebol na praia, no asfalto, na terra batida, na beira do rio, né, na beira do rio Amazonas, na beira do rio em Belém, na ilha do Cumbu em Belém. Você está jogando bola em qualquer lugar. Você joga uma bola, alguém sai chutando.